Já está? 1, 2, 3, hop, c'est parti. Irène Nemirovsky. Uma história extraordinariamente pessoal que me tocou no íntimo. Uma tradução que me deu pele de galinha. Em que me deu aquela impressão de penetrar no universo mental, quase uma violação do mundo interior de alguém. Um fenómeno psíquico raro que me marcou profundamente. E quando a filha dela, que guardou o livro que a mãe tinha escrito e que nunca tinha sido publicado ainda, porque andou por malas durante 40 anos, escondido num sótão, até que fosse revelado, para Denise Epstein. O nosso encontro foi de uma... como é que eu ia dizer? A um nível do sentimento, da identificação, da projeção, absolutamente fantásticos. E eu próprio, quando estive a traduzir Nemirovsky, tive fenómenos que me ultrapassaram, como no caso da Murasaki Shikibu com o romance do Genji, em que parecia ter passado para lá de mim e entrar numa outra história, que é também a minha história, que é a história do mundo. E houve algo aí de nível de identificação pessoal de tal forma extraordinária que por momentos dava-me a impressão que ao traduzir sabia como é que a frase que ela tinha acabado, como é que a frase seguinte ia começar. Esta espécie de penetração dentro da mente daquele que está a escrever, desta identificação, desta ressonância, é algo absolutamente sublime que me marca a mim profundamente. Para aí ter pedido, na altura, era o Sr. João Rodrigues, que eu aprecio muito, uma pessoa que gosto muito em Portugal, para pedir para fazer a minha primeira introdução, porque fui transfigurado, habitado, transformado, identificado, conectado com o espírito da Irène Nemirovsky, que também tem muito a ver com toda a problemática do incontornável da questão do nazismo durante o século XX, da questão dos campos de concentração, da questão do tratamento dos judeus, do outro, do estrangeiro, da alteridade. O meu amigo pediu-me aqui que eu fizesse, lesse, que eu detesto estar a ler porque dá a impressão demiúrgica, do sabichão que fala sobre um assunto. Eu escolhi este exercício da minha introdução sobre a Nemirovsky porque foi algo tão íntimo, tão pessoal, tão profundo, tão ligado que, bom, vou passar a ler. Originalmente, a Irène Nemirovsky acalentava o glorioso projeto de escrever cerca de 1000 páginas para a sua suite française, pois ambicionava pintar um grande quadro de um período tão conturbado da história, o que a levava, aliás, a mencionar por vezes esse outro livro incontornável de grande fogo que, por
razões óbvias, ela tanto admirava Guerra e Paz. Sobre Guerra e Paz podemos falar há muito tempo. Pensava dividi-lo, provavelmente, em 5 tomos, para além de Tempestade em Junho e Dolce, que se inscreve nos primórdios da invasão da França pela Alemanha nazi e conseguiu levar a bom termo antes de ser presa e depois deportada para Auschwitz, onde haveria uma terceira parte. Cativeiro, abrangendo quizás as premissas de uma resistência, e mais 2 outras cuja feitura estava ainda muito dependente que a realidade lhe ditasse. Pareceu-me, portanto, oportuno, e a mais um título, chamar a atenção do leitor português para a importância das notas incluídas no anexo que consta da parte final do livro, facto aflorado pelo interessante e informático prefácio biográfico de Miriam Anisimov, proporcionando algumas linhas de um testemunho mais intimista e pessoal sobre a vivência cotidiana desses anos agitados e o modo como a autora percepciona essa mesma realidade. Inevitavelmente, a própria obra leva-nos a pensar fugazmente num outro registro ao vivo da mesma época, mas uma situação mais enclausurada, que é o Diário de Anne Frank. As notas oferecem também toda uma panóplia de reflexões, dúvidas e interrogações que percorrem o espírito da autora à medida que elabora a sua narrativa. Para ela trata-se efetivamente, e note-se que, à exceção de Emmanuel Bove, o Vercors, poucos foram os autores franceses que escreveram durante a guerra, de uma situação radicalmente nova, uma captação in loco no dia-a-dia de um presente insólito que já se anuncia continuamente cambiante. No caso que nos interessa, pela própria natureza do seu processo narrativo, Nemirovsky vê-se praticamente confrontada com uma espécie de work in progress, não podendo obviamente contar com o conforto e a segurança que proporciona ao criador o facto de já possuir uma ideia geral da totalidade da história que tem para contar. Se não se conhece o desfecho, se não se tem ainda um vislumbre daquilo que será o aspecto geral do edifício uma vez concluído, tanto mais que se pisa um terreno inteiramente novo, como ir formando a sua ossatura. Assim se coloca em filigrana toda a problemática do tom, da unidade, da ligação entre as diferentes partes da obra, o que enriquece não só sobremaneira a nossa compreensão desta, como nos proporciona, pela mesma ocasião, uma visão mais panorâmica daquilo que teria constituído, afinal, a integralidade da suite française. Com efeito, a arquitetura deste livro colocava certamente a autora alguns problemas de monta, habituada que estava a delinear com certo rigorismo, inspirado no método de trabalho de Turgenev, as linhas gerais do enredo de romances e particularidades de cada uma das suas personagens. À partida, são sobretudo estas que mais interessam. Notável observadora, aguda perscrutadora dos meandros da alma, espírito aberto e independente, de grande capacidade crítica, avessa a todas as carneiradas e clichês consoladores, tendo vivido em diversos países,
As jovens francesas não têm habitualmente a experiência humana que as circunstâncias me permitiram adquirir, nota de rodapé. Cosmopolita, dominando várias línguas, figura onde se cruzam as culturas judaica, russa e francesa, Irene Nemirovsky nunca cai na visão redutora dos determinismos fáceis, das generalizações abusivas, dos amálgamas simples e dos estereotipos. Conheço tanta gente que cai dentro delas. Mais do que ilustrar as ideias de uma época, mais do que compor um romance histórico, quer, isso sim, elaborar um romance na história, ou para a história. Nunca utiliza os seus personagens para encarnar conceitos, ideias ou para defender determinados valores. Estamos também nos antípodas do romance de tese. O seu desprendimento quase filosófico, que alguns confundem precipitadamente com a frieza, a passividade ou o medo do compromisso, leva a abster-se de a julgar, consciente que é da sua complexidade, ambiguidade, das suas facetas contraditórias, em suma, da sua humanidade. Não é ela mesma quem nos diz que os factos históricos, cito, entre aspas, os factos históricos revolucionários devem ser apenas aflorados, ao passar que se deve aprofundar a vida cotidiana, afetiva e sobretudo a comédia que ela representa, fim de citação, aspas. Por um lado, há que desenhar o cenário. Por certo, não pode ignorar as influências dos fatores de ordem social, cultural e económico que pesam sempre sobre os atores no grande palco da vida e a influência exercida pelo espírito da sua época e pelo meio no qual evoluem. Além disso, rejeitando uma visão monolítica, unilateral ou estática das suas personagens, sabe que estas podem evoluir, revelar-se, transformar-se, consoante os laços que se vão tecendo entre elas e o momento histórico que vivem, processo dinâmico que traz em si o espírito da modernidade. Ora, desta vez não pode usufruir do recuo que permite um olhar porventura mais crítico, pois escreve sobre um cotidiano em contínua transformação, que sente estar a desmoronar-se e entrar num universo que terá inevitavelmente enormes transformações. Coloca-se então a questão inevitável de que modo a erupção deste desconhecido irá afetar o caráter, o comportamento, as ações das suas personagens. Cuidado com o perigo, esquecer as modificações dos caráteres. Fim de citação. Sobretudo quando sabe que o tempo escasseia, pois o seu instinto animal e premonitório das catástrofes iminentes leva a não acalentar grandes ilusões quanto ao que a espera, não só a ela como ao povo judeu. Assim, se coloca parcialmente a problemática de todos aqueles que se propõem a retratar uma época e que se lhe impõem como um dos eixos fundamentais em torno do qual gira o seu projeto. Como exprimir a tensão formada pelo cruzamento e pela interseção entre o destino individual e o destino coletivo. Ou seja, também de que modo esse acontecimento único é a ascensão do nazismo
os contornos começam apenas a fazer-se sentir mais diretamente na vida cotidiana dos países ocupados, irá mexer com os seus personagens, que repercussões terá esse acontecimento ímpar nos seus afetos, nos seus sentimentos. Esta imprevisibilidade total dos acontecimentos há de vir coloca, portanto, problemas muito diretamente relacionados com a questão da resolução da forma e da unidade, da globalidade da obra. Nesse aspecto, é oportuno realçar uma sua vertente parece ter passado um tanto despercebida. Junto da crítica literária, que não regateou, aliás, os maiores elogios às qualidades intrinsecamente literárias da suite française, dentre as quais assinalamos: 1. A forma como utiliza o método, entre aspas, indireto flaubertiano, que lhe permite o distanciamento necessário para evitar julgar as suas personagens, disposando do interior os seus impulsos, desígnios e tormentos. O realismo balzaquiano, bem patente no retrato da província francesa. O estilo narrativo, preciso, rápido, liberto de qualquer consideração exterior à intriga, escrita pura, desenvolta, polvilhada de rasgos líricos. O episódio do gato Albert, as descrições da natureza, de um apurado sentido da tragédia, o assassínio do cura Philippe, de um franco humor negro, a felicidade terrível que este crime proporciona aos autores, o humor que recorda alguns do Evelyn Waugh, mas é de revisão, será escrito alguns anos depois, em 1945, a cena do roubo da ceia de corte, a busca da batalha pelo jovem Hubert, reminiscente do Fabrício de A Cartucha de Parma. No entanto, a Irene Nemirovsky é também alguém de extrema sensibilidade artística, uma pessoa culta, entusiasmada pelas possibilidades fascinantes da arte pictórica, cinematográfica e musical. A arte da composição nas outras formas de expressão artística parece abrir-lhe um leque de ambas perspectivas para o seu novo projeto literário. Citação, entre aspas: se conhecesse melhor a música, penso que isso poderia ajudar-me. À falta de música, aquilo que chamo ritmo no cinema. Isto foi não queria abrir aqui um parênteses, mas é bastante importante. Por isso se falou tanto no facto de a estrutura das 5 partes devem constituir a suite, já de si um tema musical, se inspirar na Quinta Sinfonia de Beethoven. Por seu lado, nas notas, a autora fala-nos ainda de outras obras musicais. Irene Nemirovsky via a suíte francesa como uma sinfonia. Aquilo que me interessa de facto é a exploração no campo literário da busca da harmonia, dos recursos da fuga, do contraponto. Curiosamente, Darius Milhaud atribuiu o mesmo título em 1944 a uma das suas obras, e de novo, como introduzir, por exemplo, a entrada de certos instrumentos, como os violinos, quando se desconhece ainda o desenvolvimento final. Interessa-lhe particularmente o jogo de oposições e quase parece divertir-se com a complexidade do real, ao mostrar como, em determinadas circunstâncias, os desfechos de alguns podem até produzir resultados inesperados. A xenofobia crispada da senhora Angelier e o ciúme a Casmurrice de Benoit constitui também um acto de resistência ao acolhimento reservado ao invasor. Confrontando as personagens com novas situações, revela a debilidade das leituras apressadas,
convida-nos a tomar consciência dos múltiplos planos da personalidade humana, da sua densidade e espessura, mas, para lá do leque de possibilidades da composição polifónica, é sobretudo nas potencialidades da imagem, no ritmo próprio da arte cinematográfica, que irá inspirar-se para procurar encontrar soluções para o problema da unidade, do ritmo, do tom de uma obra cujos contornos definitivos ainda desconhece. Essa sensibilidade pictórica revela-se logo na forma como pinta os quadros da natureza, os interiores, as atmosferas, dispensando uma profusa atenção às cores, às tonalidades, aos pormenores, num sentido inato do equilíbrio do conjunto. Ver a referência à pintura flamenga a quando a chegada do intérprete do Comando da Tour à casa de Madeleine. Para conferir uma dinâmica própria a estes seus mosaicos, para os relacionar entre si, recorre simultaneamente ao ritmo sequencial dos planos. Cada capítulo pode ser visto como um plano sequência do conjunto. Um encadeamento das frases recorda muitas vezes os raccords utilizados na sétima arte. Não é por acaso que duas das suas obras iniciais, David Goldberg e Le Bal, foram transpostas para o ecrã, a última tendo-nos revelado Nanette Larieux. Na posse dessas experiências de leitura, o leitor pode ficar tranquilo, mesmo que a sua continuação não tenha chegado a ver luz do dia. As duas partes que compõem a suite française, a demandada de Paris à chegada do exército ocupante em A Tempestade de Junho, e a vida numa aldeia ocupada em Dolce, prefazem uma grande obra, um marco incontornável para todos os que se interessam, em particular, pelos primórdios de uma das maiores tragédias que assolaram a Europa e o mundo e, de forma geral, pela vasta complexidade da obra humana. Não poderíamos concluir sem assinalar duas críticas formuladas a propósito da suite da sua autora, cujo eco não deixaremos certamente de ouvir. Refirma ao retrato do ocupante e à imagem pretensamente, entre aspas, cínica, dura e implacável, fim de aspas, formulada pela autora sobre a França dessa época. Com efeito, certos leitores sentiram-se incomodados pela forma algo frouxa, amena e até lisonjeadora com que Nemirovsky retratou o exército alemão. Curiosamente, paramos até com a figura do oficial alemão, grande apreciador de música, cavalheiresco, bem educado, figura que encontraremos tão bem num livro bem conhecido do público português, Le Silence de la Mer de Vercors. Observação certo pertinente, mas sem pretendermos raciner por esta polémica, talvez seja conveniente adentrarmos em alguns aspectos. Como dissemos, a intenção do autor não é de formular julgamentos diretos e precisos sobre as suas personagens. No seu dispositivo narrativo, a figura do alemão é também utilizada como contraponto, como oposição, de forma a revelar a realidade através de irónicos contrastes. Como ela própria diz, caberá ao leitor saber, entre aspas, ver e ouvir, detectar, na ambiguidade das figuras, a parte de responsabilidade e a parte de justificação. É preciso ter presente no espírito concreto desses primeiros anos da guerra
à altura em que a maioria das pessoas não parece ter ainda consciência do verdadeiro perigo do nazismo e dos cômodos aterradores que alcançará o seu delírio. Além disso, recordemos mais uma vez que o livro deveria ter uma continuação e nos projetos para a terceira parte, Cativeiro, ela parece já esboçar outras facetas do ocupante, como se antecipasse a barbárie que não tardará a desencadear-se em toda a sua bestialidade. Mais do que uma análise do comportamento ou da ideologia nazi, aquilo que interessa à autora são sobretudo as reações da parte da população francesa ao quadro geral de uma França ocupada. Ora, sabemos que a guerra costuma pôr descoberto aquilo que há de pior nas pessoas. E também, em alguns raros casos, aquilo que há de melhor. Sabemos também que, regra geral, nenhum povo gosta que recordem as páginas mais sombrias da sua história. No caso francês, durante muito tempo, subsistiu apenas na memória coletiva a imagem edulcorada da resistência, com a qual muitos reconfortaram o seu ego e incharam o seu orgulho nacional. Não está em questão de desvalorizar a coragem daqueles que se ergueram contra a loucura nazi, mas a realidade é também outra. Na verdade, a maioria da população francesa, e não só, colaborou durante muito tempo com o ocupante. O que só brilhante, aliás, a coragem dos que a ele se opuseram logo no início, tanto em França como na Bélgica como na Holanda, numa altura em que o desfecho da guerra não era de modo algum evidente. Muito se escreveu desde então sobre os anos de Vichy, não sendo aqui o nosso propósito analisar o conjunto das causas suscetíveis de explicar o colaboracionismo a que então se assistiu. Desenhamos apenas um momento no quadro assombroso que nos é pintado na Suite Française. Quando os alemães avançam na direção de Paris, é de bandada geral. Sob a esplêndida claridade de junho, caem as máscaras, resvalam as vaidades e as condições, despertam furiosamente as mesquinices e as vilanias, numa França anémica, egoísta, entorpecida na mudorra do seu pequeno conforto, que a derrota vem perturbar na sua digestão. Neste quadro, quase todos rivalizam em baixeza. Podemos encontrar, sob os europeus das boas maneiras e do aparato de circunstância, a mais terrível hipocrisia, um caldeirão de tacanhez, de desejo frenético de poder, de autoridade e de detenção de privilégios, da ganância e avidez pelo lucro, Corbin, de falsa consciência, como a senhora Angelier, que distribui parcimoniosamente umas migalhas de caridade para se sentir bem consigo própria, enquanto esquece pelo caminho o avô inválido durante um bombardeamento. Um escritor de sucesso, a incipiência de Corté evoca inevitavelmente o universo Flaubert-iano de Beauvoir e Pécuchet, completamente ultrapassado, vivendo de receitas e fórmulas gastas, e que contempla o mundo cheio de desprezo, julgando fazer parte de uma elite, engraçado, como esse comerciante de objetos de arte que é Charles Langelier, indiferente à morte dos outros e capaz das piores patifarias. Velhas soleironas aterrorizadas que não cessam de rebaixar a vida, reduzindo à sua bitola tudo em que tocam. No campo,
O espetáculo não é menos degradante. Todos desejam ver desaparecer o fluxo de refugiados, coitadinhos, que vieram perturbar os seus velhos hábitos ancestrais. Mulheres e crianças vêm recusarem-se um copo de água e têm de mendigar por um local onde dormir. Quando os alemães se instalam numa aldeia, o gabinete do Kommandantur enche de cartas de delação. Em cada um denuncia o vizinho na esperança de obter alguma benesse. No meio desta tormenta, alguns mantêm a sua dignidade, sofrendo na pele as consequências da sua postura. O cura Filipe é assassinado, o casal Michaud perde o emprego. Retrato cruel. Seria ignorar a verdadeira compaixão que a autora mostra tão bem pelos seus personagens. A sua empatia pela fraqueza humana, tanto mais notável porque quando se sente condenada, pelo contrário, ela evita, entre aspas, evita as posturas do combate de dominação, como se quisesse desarmar o ódio e apelar a uma futura conciliação, num gesto de amor desiludido e num terrível alto de acusações. São frases do Pascal Bruckner. São sobretudo as mães e as jovens abandonadas que mais atraem a sua simpatia, como Lucille, cuja aspiração interior à liberdade sacou do torpor em que a sogra a enclausura, acabando por decidir a correr o risco de ajudar Benoit, que apesar dos seus defeitos tem um sentido inato da injustiça e é o primeiro a revoltar-se. Retrato cruel? Não, antes um retrato realista e de uma lucidez espantosa. A crueldade não reside no olhar ou na pluma de Irene Nemirovsky, ou exclusivamente num inimigo real ou inventável para bem da coesão comunitária, a fim de aliviar as suas tensões internas por meio de bodes expiatórios. Ela encontra-se outro sim, de forma frequentemente disseminada, não explícita, inconsciente ou insidiosa, quando vigora a indiferença pela sorte daqueles que são objeto das mais flagrantes injustiças, quando se instala a covardia e a resignação que aceita qualquer manifestação de poder autoritário e abusivo, na esperança de retirar proveito próprio. Quando se perde a capacidade de dizer não à verdadeira barbárie, quando, num angelismo nécio ou cínico, se aceita a todo custo tomar consciência de que ela também reside em todos nós e que para isso é preciso um trabalho constante sobre si mesmo, aquilo que nos torna dignos de aspirar a uma verdadeira liberdade. Os franceses são, portanto, de parabéns. O facto de Suite Française constituir um formidável sucesso, à hora em que se escrevem estas linhas já foram vendidos mais de 300.000 exemplares em França, parece confirmar a coroação efetiva de um trabalho de luto, a desconjuração dos fantasmas numa página bem sombria do passado. Se a história nunca se repete, pelo menos sob as mesmas roupagens, ou se o faz uma segunda vez enquanto farsa, como dizia Marx, o certo é que, para parafrasear Santagnan, aqueles que esquecem as lições do passado são forçados a revivê-lo.